Vamos continuar então na nossa meditação hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, e vamos ouvir a voz de Deus falar conosco. Meu Deus, fala conosco, que o Senhor venha nos trazer a luz da salvação através da tua palavra, que assim seja. Então ele diz assim: e então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Então, para que você possa perceber o que ia se passar aqui, né? Era uma tradição mesmo religiosa. Quando você fosse comer alguma coisa, você lavar as mãos, mas tinha que ser inclusive à vista de toda a gente, que é para que todo mundo visse você fazendo aquilo, e era algo respeitado, tanto as mãos como os pés. Então alguém vinha com uma bacia e a água derramava a água nas suas mãos e você ali lavava. Aquele ato era como se fosse um ato de purificação. Era bem visto, porque era um ato religioso. Olha, tá vendo? Aquela pessoa ali, ela é de Deus, porque ela tá lavando as mãos. Então, as vistas, né? Mas olha o que o Senhor Jesus fala aqui, no versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus, porque está lá na lei, né? O honrar o pai e a mãe. Certamente esses homens aqui que estavam criticando, né, apontando o dedo aos discípulos por não lavarem as mãos, eles estavam desonrando os pais, mas se justificando por trás das tradições criadas por eles. E aí diz assim, olha só as palavras de Jesus no 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Veja, tudo que eles faziam na igreja, pensando que estava agradando a Deus, né? O ato de lavar as mãos, de ser religiosos, de se vestirem daquela forma, de agirem daquela maneira, na cabeça deles eles estavam honrando a Deus. Mas no fundo, eles estavam longe, Deus não estava aceitando nada daquilo. É muito profundo isso. E aí ele diz assim, no 10, e chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é, o que contamina o homem. Então, cercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se o cego guiar o teu cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Veja, você tem que ter o máximo cuidado daquilo que você ouve e de quem você ouve. Por quê? Porque você pode estar ouvindo algo que está mal, está contaminado daquela pessoa. E aquilo entra em você, entra nos seus pensamentos e vai gerar um problema para você no futuro. Então, Jesus estava falando que eles eram guias de cegos, né? Eles estavam cegos guiando outros ao buraco, ao mau caminho. Então, por exemplo,
Há muitos hoje em dia, há muitos ex-pastores, ex-bispos, ex-isso, ex-aquilo, que vêm com várias teorias aqui pela internet, falando os seus entendimentos, falando, interpretando a Bíblia à sua maneira, pegando versículos, né, isolados da Bíblia, para que você venha se confundir. Então você tem que ter o máximo cuidado com aquilo que você está absorvendo da internet, do que as pessoas vão falando. Então ele falou que o que contamina o homem é o que sai do coração. Olha o 19. Olha o que ele diz aí, ó. Porque do coração procedem os maus pensamentos. A morte, onde ela começa? No coração. Quer dizer, a pessoa olha para outra com mágoa e quer matar ela, começou lá no coração. Adultério. Até chegar à prática, né, a consumação do ato, ela primeiro pensou, planejou, ela quis. A fornicação, que é o sexo fora do casamento, né? A pessoa não se dominou, ela terminou fazendo aquilo. Os furtos, né, o roubo, o falso testemunho, blasfêmias. Aonde isso tudo teve origem? Dentro. Então, até isso ser executado fora, levou-se um tempo. E é esse tempo de gestação do pecado que leva a pessoa à queda. No 20 ele diz assim: são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as terras de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Veja, que glorioso esse exemplo, né? Exemplo de perseverança. Essa mulher aqui, ela não era da nação de Israel. Então ela era considerada um gentil. O gentil para o judeu, ele era considerado como um cachorrinho, né? Os donos, né, são os donos. E os gentios, que são aqueles fora da nação de Israel, eram considerados por eles gentios. Por isso que Jesus fala assim: não é bom pegar da mesa dos donos e dar aos cachorrinhos. E ela fala assim: tá bom, o senhor não vai me dar do pão, mas eu mereço as migalhas que caem do chão. Quer dizer, ela apresentou uma fé ali, uma fé pura, uma fé que salvou ela, salvou a filha dela. Você vê aqui, nós tiramos desse texto aqui a perseverança dessa mulher em buscar, porque ela vinha gritando atrás de Jesus e os discípulos, pedindo para que ele socorresse ela. E ele passou por um tempo sem atender ela, mas como uma forma de mostrar a perseverança dela, né? Um ensinamento. E quando ela falou dessa forma, ela não se magoou, ela não ficou sentida. Pelo contrário, ela entendeu bem o que o Senhor Jesus falou, mas ela falou: olha, eu tenho aqui uma moeda de troca. Vamos assim usar essa expressão, né? Eu tenho aqui a fé e eu creio que o Senhor pode curar minha filha. Eu creio que o Senhor pode libertar minha filha desse demônio. Na mesma hora, o que foi que aconteceu? A filha dela ficou livre. Você pode fazer com que a sua fé seja como a dela, perseverante na sua oração, na sua crença, no que você quer. Aí ele diz no 29, partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia, subindo ao monte e assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão
se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. Ele tem nas entrelinhas aqui um ensinamento muito grande para nós. Vamos ler de novo. Olha o que os discípulos disseram aqui no 33. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Bom, primeira coisa, eles estavam com Jesus. Jesus já havia feito, um pouquinho mais atrás, nós tínhamos lido que Jesus havia feito a multiplicação dos pães e peixes. Não era para eles estarem com essa dúvida, e nem muito menos com esse tipo de palavra, Da onde nós tiraríamos tantos pães para saciar tanta gente? Eles tinham que entender que eles estavam com Jesus e que mesmo que houvesse poucos pães e peixes ali naquele momento, poderiam se multiplicar, como foi da última vez. E mais um detalhe importante: quando o Senhor Deus tirou o povo do Egito e ele estava levando o povo para a terra prometida, eles passaram pelo deserto. Eles manteram-se no deserto 40 anos. E durante esses 40 anos, todos os dias, pela manhã, estava o pão que vinha do céu, que era o maná. Ainda que aquele povo estava ali e o Senhor Jesus quisesse dar pão para eles, e ainda que não houvesse nada para ser feito a multiplicação, eu tenho certeza que o pão viria do céu. Aí você diz: esses discípulos estavam demais. Como eles poderiam duvidar daquela forma? Não podemos apontar o dedo para eles. Muitas vezes nós somos como eles. Diante de uma necessidade nossa, diante de um problema que está acontecendo, nós somos capazes de falar da mesma forma: será que Deus não está vendo que eu estou aqui sofrendo? Será que Ele não está percebendo que eu estou precisando disso? E aí, às vezes, você passa a ser como eles estavam sendo naquela hora, incrédulos para com as promessas. Então, nós temos que ter esse cuidado, de não nos tornar incrédulos para com as promessas de Deus. Eu tenho que entender que tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus e no tempo de Deus e não no meu. Quando eu coloco a minha vontade acima da de Deus, tudo dá errado. Mas quando eu entendo: olha, eu não sei, não aconteceu ainda, mas vou confiar, eu vou perseverar. Deus é fiel, vai cumprir o que prometeu e eu ainda vou glorificar o nome dele. Eu vou estar usando minha fé nas promessas de Deus e crendo que ela vai se cumprir. E aí vamos ver o que aconteceu. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobrou, 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Veja, que maravilhoso, Ninguém ali ficou passando fome. E olha que não era uma multidão, não era pouca gente, eram muitas. Mesmo do pouco, o Senhor Jesus multiplicou. E eu pergunto: o mesmo Jesus que multiplicou para aquela multidão, hoje não pode aparecer para você e transformar aquilo que você está querendo que seja transformado? Creia, minha amiga. Use a fé, meu amigo. Creia, mantenha-se firme. Nós tivemos muitos exemplos aí agora nessas passagens de Mateus, onde você pode firmar a sua fé e crer que aquilo que você vem buscando, perseverando, você vai alcançar. A oração que nós fazemos pedindo algo a Deus,
Não pode ser hoje eu pedi, amanhã eu já não vou pedir mais porque eu já pedi ontem. Não, continue. A perseverança é você pedir hoje, não aconteceu, pede amanhã, não aconteceu, pede depois de amanhã. Então você está constantemente aos pés do Senhor Jesus e buscando, olha Senhor, eu preciso, eu necessito, está acontecendo isso, está assim, está isso, está aquilo. Então você está orando e pedindo a Ele, colocando diante dele uma necessidade que você tem. E na hora certa vai vir Deus e vai cobrir você com as bênçãos dele. E aí é só você agradecer, dar o testemunho, tá bom? Deus abençoe você abundantemente no nome do Senhor Jesus.